Olá, meus queridos alunos. Sou o professor Wagner Oliveira, professor de matemática. E nesta videoaula vamos aqui estudar um pouco sobre o sistema de numeração decimal, um assunto que é base no quarto, quinto, sexto ano, para que o aluno possa compreender de fato o significado de número e que possa compreender também essa questão do valor que o algarismo ocupa de acordo com a posição, né, que ele ocupa lá no número. Então assim a gente vai ver aqui ordens, classes, a composição e decomposição. E aqui nessa composição e decomposição a gente vai se ater bastante nessa questão, né, do valor posicional do algarismo no número, tá certo? Então vamos juntos aqui, vamos fazer com que esse momento seja um momento de muito aprendizado, né? Um momento de muito prazer para nós que gostamos da matemática, que aceitamos a matemática e reconhecemos ela como assim um eixo fundamental para a nossa vida. Então, compreendendo aqui o sistema de numeração decimal, o sistema de numeração que usamos é um sistema decimal, né? Pois contamos em grupos de 10. Ele foi inventado pelos hindus, aperfeiçoado e levado para a Europa pelos árabes, daí o nome indo-arábico. Neste sistema, os números são representados por um agrupamento de símbolos que chamamos de algarismos ou dígitos, né? Estão aqui, né? Os algarismos ou dígitos, que vai de 0 até 9. Ou seja, o nosso sistema de numeração, na sua composição, ele tem esses 10 símbolos, né? Esses 10 algarismos, e com eles nós formamos qualquer número no sistema de numeração decimal. Bom, esse sistema de numeração apresenta algumas características. Primeiro, utiliza apenas algarismos indo-arábicos, que vai do 0 até o 9, para representar qualquer quantidade. Pense aí no número 210, ó, o 2, o 1 e o 10. Você usou o 2, o 1 e o 10. Se você pensar em 1320, 1320, você vai usar somente esses símbolos aqui, somente esses algarismos para formar qualquer número, né, para representar qualquer quantidade, qualquer valor. Ó, cada 10 unidades de uma ordem forma uma unidade da ordem seguinte. Observe, quando você fizer um grupamento aí de 10 unidades, você forma uma dezena. Quando você juntar 10 dezenas, você tem uma centena que vale 100, né? Uma dezena vale 10 e uma centena vale 100. Quando você juntar 10 centenas, você tem uma unidade de milhar que corresponde a 1000 unidades. Então aqui é o sentido dele ser um sistema chamado decimal, né? Ou seja, de 10 em 10 você vai formando esse número, né? Você vai conseguir formar a unidade da ordem seguinte. Muito interessante isso aqui. Quando você vai juntando, né, só para frisar bem isso aqui, né? 10 unidades, os 10 dedos que nós temos nas mãos formam uma dezena de dedos. Se você tiver 10 coleguinhas e todos eles tiverem 10 dedos nas mãos, cada um, ora, 10, 10, 10, vai chegar em 100. Quando você tiver os 100 dedinhos, né, você tem uma centena de dedos. E assim, né, você juntando 10 centenas, né, 10 vezes o 100, você tem uma unidade de milhar que corresponde a 1000. E assim, você vai juntando, né, 10 unidades de milhar que forma uma dezena de milhar, que são 10.000, e assim você vai compondo qualquer número, tá certo? Outra característica
é que ele segue o princípio do valor posicional, né? Esse valor posicional ou relativo. Em alguns livros, a abordagem é também usada como valor relativo do algarismo. Isto é, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa na representação do numeral. Então vejamos bem. Aqui nós temos um quadro de ordens, né, que é chamado de QVL, né, quadro de valor de lugar. De acordo com a ordem que o algarismo se encontra, ele vai ter um valor diferenciado. Vamos pensar aqui. Quando você colocar aqui na primeira ordem, que a gente sempre tem que levar em conta da direita para a esquerda a construção do número. Primeiramente vem sempre a unidade. Tá aqui. Primeira ordem as unidades. Então você botar aqui qualquer um daqueles 10 símbolos, 0, 1, 2, vamos botar aqui o 4. Pronto. Eu tenho 4 unidades. Se eu agora colocar aqui na segunda ordem um 3, aqui não tem um 3 unidades, agora tem um 3 o que, ó? A segunda ordem é das dezenas. Então eu tenho 3 dezenas. Professor, mas você disse que uma dezena vale 10. Com certeza, uma dezena vale 10 unidades. Então, quem tem 3 dezenas tem 30 unidades, certo? Se eu colocar aqui na terceira ordem, vamos supor aqui um 5. Na terceira ordem, que é a ordem das centenas, eu tenho o 5. Professor, uma centena vale 100. Então, 5 centenas vale 500 unidades, certo? Se eu colocar aqui mais um algarismo aqui, um 7, por exemplo, na quarta ordem, que é a unidade de milhar, e nós já vimos que na unidade de milhar, cada uma unidade de milhar vale 1000. Se eu tenho 7 unidades de milhar, então eu tenho 7.000 unidades. Então, assim, agora eu já posso ler esse número de acordo com as ordens de forma compreensível, ó. O que está na unidade de milhar, eu digo 7.000. 534. Ó, 7.534. Quando você lê, você já percebe que de acordo com a posição do algarismo no número, ele tem um valor diferenciado, ó. O 7 na posição da quarta ordem, unidade de milhar, vale 7.000. Não é só o 7, ele vale 7.000. Então ele vale 7.000. Ó. Mais, ó, 7.500. 5 centenas vale 500. Ó, mais 500. E 30 na segunda ordem, né? Ó, mais 30. E na primeira ordem, e 4. 7.534. Quando você somar isso aqui tudo, o que você vai obter? Você vai obter esse número aqui, ó. 7.534. Então, se você pegar uma questão nessa forma aqui, né, foi feita a decomposição do número, e você somar os valores relativo ou posicional que estão aqui, você vai obter o próprio número que está em jogo aí, né? No caso 7.534. Não esquece essa dica, o número, a construção dele é sempre da direita para a esquerda, começando com a primeira ordem das unidades, depois dezena, centena, depois aí você tem uma classe, né? Esses três aqui, primeira ordem, segunda, terceira, formam a primeira classe. Aí depois vem as outras classes para frente. Quarta, quinta e sexta ordem formam uma outra classe. Sétima, oitava e nona ordem forma outra classe. Assim, de 3 em 3, você vai tendo classes diferenciadas, né, de acordo com o valor que cada algarismo vai tomando do número. Tá certo? Quanto mais extenso for o número para a esquerda, mais ordens, mais classes e maior será o seu valor. Isso é fato. Vamos ver aqui na composição. O que é a composição, né? Eu antecipei um pouco no slide anterior, mas aqui dá para a gente fechar bem
o que eu iniciei lá. Composição é a junção de dois ou mais elementos quando unidos ou subtraídos. Esse unidos, entenda como somado, né? Ou subtraído e formam um só. Observe aqui. Eu tenho aqui 300 mais 40 mais 8, que dá 348. Se você somar 300 mais 40 mais 8, dá 348, né? Vejamos aqui, ó, 300 mais 40 mais 8, somando isso aqui. Sempre que você quiser saber o número, se você não conseguir fazer mentalmente, faça a soma. Ó, 8, 4 e 3. Observe que vai dar aqui, ó. Eu também posso ler de uma forma diferente, ó. 300, o que é 300? É 3 centenas. O que é 40? 4 dezenas. O que é 8? É 8, né? Todo algarismo colocado na ordem das unidades, ele sempre vai ser ele mesmo. Ele não vai ter nenhuma alteração no seu valor. O maior valor possível em qualquer algarismo que está na unidade é ele mesmo. É o próprio valor dele mesmo. E a decomposição, o que é isso, professor? É a separação de um número natural em dois ou mais elementos. Vamos pegar esse elemento aqui, usando aqui a questão da adição, em parcelas, né? Por exemplo, 348 tem 3 parcelas, nesse caso aqui, ó. Você vai ter lá 300, se você tem lá o número 348, quando você vai ler o número, ó, 348, ó. 348. Quando você lê o número, você já tem de cara a decomposição, tá certo? E quando você tiver a decomposição, para saber quem é o número, basta fazer o somatório. Ok? Compreendido? Então vamos seguir adiante. Vamos ver aqui esse pequeno exercício sobre composição e decomposição. Qual é o número? 261. Ora, 200, você bota aqui 200 mais 60 mais 1. Olha aí. 261. É só somar. Então aqui o número é 261. 6 centenas. Ó, 6 centenas é 600. 2 dezenas é 20. 7 unidades é 7. Pelo amor de Deus. 7, 2 e 6. Então aqui dá 627. Aqui no terceiro é só somar 300 mais 10 mais 5, que vai dar 315. Interessante, se você perceber aqui, você vai pegar o 3, o 1 e o 5, né? Ó, 315. No quarto, ó, 5 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Eu estou fazendo assim porque assim, quando tem todas as ordens, é só pegar os algarismos e juntar, e vai dar o número. Complicado é complicado não, né? Tem que ter mais atenção quando faltar uma das ordens, né? Que você vai preencher com 0. E aqui no quinto é só somar 100 mais 50 mais 4, que vai dar 154, ok? Então é bem tranquilo, né? Qualquer dúvida, você volta a ver o vídeo novamente, ou então você pode deixar alguma pergunta, fazer algum comentário lá no canal mesmo. Outra atividade aqui, complete com atenção. No cinema da cidade de Salvador cabem 548 pessoas. Vamos lá então distribuir isso aqui em ordens, né? Unidade, dezena, enfim, em ordens. Primeiramente aqui no 8, nós temos 8 unidades. Ó, o 4 já são 4 dezenas, certo? Porém, 4 dezenas equivale a 40 unidades, ok?
O 5, ó, são 5 centenas. 5 centenas, nós temos aí quantas dezenas, ó? 50 dezenas, certo? Ou nós temos 500 unidades. Deu para entender, ó? Eu posso ler como 5 centenas, 50 dezenas, porque cada 100 tem 10 dezenas, então se são 500 eu tenho 50, e 500 unidades, ok? Na escola João Fernandes foram matriculados 1.237 alunos, ó, é um númerozinho maior, né? Já tem 4 ordens. O 7 aqui que está na unidade vale 7 unidades, foi o que eu disse anteriormente, né? Qualquer algarismo que esteja na unidade, o maior valor é ele mesmo. Se ele é 7, ele vale 7. Se ele é 8, ele vale 8, e assim vai, né? Já na ordem das dezenas, observe que eu tenho 3 dezenas. Só que 3 dezenas são 30 unidades. Na ordem das centenas, eu tenho 2 centenas. Ou então eu tenho 20 dezenas. 20 vezes o 10, né? Ou então eu tenho 200 unidades. Certo? E aqui na unidade de milhar, eu tenho uma unidade de milhar. Ora, em uma unidade de milhar, eu tenho... Olha aí, ó. 10 centenas. Aqui tem que tomar cuidado, né? Eu tenho 10 vezes o 100. Ou então eu tenho 100 dezenas. Eu tenho 100 vezes o 10. Ou então eu tenho 1000 unidades. Então observe que a gente pode escrever isso aqui, né, numa ordem crescente, né? Uma unidade de milhar equivale a 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. Sempre que precisar rever isso aqui, você volta para rever, para não esquecer isso aqui. Um outro exercício. No sistema indo-arábico, o valor dos algarismos depende da posição que o algarismo ocupa. O número 23, por exemplo, tem seu valor representado por 2 grupos de 10 unidades, 10 mais 10, né, que são 20, mais 3, que dá 23. No número 22.050, o algarismo 5 ocupa a ordem da... Ora, vamos fazer o que? Colocar aqui dentro desse quadro, né, dentro do QVL, quadro valor de lugar. Ó, o 0 fica aqui na unidade, você sempre não esquece, a construção do número vai da direita para a esquerda. O 5 fica na dezena, o próximo fica aqui na centena, unidade de milhar e agora dezena de milhar. Ele quer saber, ó, o 5 ocupa qual ordem? Olha aqui, ó, o 5 ocupa a ordem da dezena simples. Aqui, ó, letra B, né, ó, dezena simples. Antes de sair marcando X ou circulando a alternativa, você precisa fazer uma análise, né, direitinho, para você não errar uma questão como essa, certo? Para você não errar, melhor dizendo, né? E aqui, mais esse exercício. O ábaco é um instrumento de cálculo muito antigo que os egípcios, romanos, hebreus e hindus utilizaram em épocas remotas. Na atualidade, é utilizado para reforçar a aprendizagem e a compreensão dos algoritmos, por meio da manipulação com seus elementos básicos e para realizar operações de adição, subtração e multiplicação. Observe o ábaco abaixo. Qual é o número representado no ábaco? Professor, como é que eu descubro qual é o número aqui? Ora, eu já te dei a primeira dica. Primeiro, anteriormente, né? Que o número é construído da direita para a esquerda. Então, vai daqui para lá, ó. Daqui para lá. Então, quem está na primeira ordem aqui, ó, das unidades, eu tenho quantas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9... Ó, 9 bolinhas roxas. Está na unidade. Quem está na dezena? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 dezenas. Quem está na centena? Ó, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 centenas.
Quem está na unidade de milhar, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 unidades de milhar. Quem está na dezena de milhar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas de milhar. E quem está na centena de milhar, observe que são 4 bolinhas vermelhas. Bom, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, primeira classe, 1, 2, 3, segunda classe. Vamos ver qual foi o número que formou aqui, ó. 456.789. Vamos ver aqui. 456.789. Pronto. Tá aqui no item A. Certo? Primeiramente, faça isso aqui. Para depois você olhar aqui qual é a alternativa que você conseguiu aqui representar, fazer aqui, tá bom? Então, muito cuidado para não sair só marcando X. É muito fácil marcar um X. É muito melhor que você leia com atenção, procure compreender bem a questão e matá-la, né? Acertá-la para que você se dê muito bem nos exames, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e na próxima aula a gente vai reforçar ainda mais este conteúdo.